Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre macrofotografia, incluindo esta lente aqui. EF 100mm f2.8 LIS macro USM, seja lá qual for a ordem desses fatores no nome da lente. 100mm 2.8 LIS USM macro, provavelmente nessa ordem, se não for tudo bem. Mas eu não vou falar só da EF 100mm 2.8 macro L USM, vou falar também algumas outras coisas. Então, se você não tem interesse nessa lente, fica no vídeo, porque no vídeo eu também vou falar sobre o que diferencia uma lente macro de, por exemplo, uma lente de retrato, uma 100mm que não seja macro. Também vou falar o que define uma lente macro em termos de tamanho de reprodução de imagem. Enfim, teremos várias informações sobre macrofotografia ao longo do review. Assim fica um review bem completo em termos técnicos e já também fica um vídeo estilo 5 dicas de macrofotografia, tudo junto num vídeo só. Assim sendo, se você é Nikonzeiro, Sonyzeiro, Fujizeiro, etc., ou mesmo que use Canon, não tem interesse no momento de comprar uma lente macro como essa, já fica aí porque tem um monte de informações anexas ao review. Também, para quem tem dúvida entre esta lente macro e a 100mm macro que não é da série L, também vou falar das diferenças entre elas. Vai ficar um vídeo mais compridinho, meio longo? Vai, mas também vai ficar completo, cheio de informação. Para quem não me conhece, eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, um monte de coisas. E vamos tocar logo o barquinho desse review. Estou aqui do meu lado com o meu roteiro para não esquecer de nada. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento exclusivo da loja Portsar e também da assistência técnica Portsar. A loja Portsar é a única loja que eu confio para comprar, por exemplo, equipamentos usados, porque eles têm assistência técnica junto com a loja, assim eles podem revisar os equipamentos antes de vender. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, tanto serviços de assistência técnica como loja, compra e venda de equipamentos, eu uso os serviços da Portsar. Vale dizer que, por exemplo, quando eu vendo equipamentos meus, eu deixo lá em consignação com o pessoal da Portsar. Então, se você está querendo vender equipamentos e não só comprar equipamentos, conversa com eles. De repente, você faz aí um bom negócio. Vamos falar um pouquinho desta lente aqui. Vamos colocar ela perto aqui. Hoje a gente está gravando com uma outra lente. Vocês estão acostumados a ver os vídeos aqui do canal feitos aqui com esta lente, que é a RF24-105, sempre em 24mm mesmo. Hoje ela está aqui em cima, a 24L está aqui, porque a gente está gravando com a EF 24mm 2.8 IS USM, porque eu estou produzindo review dessa lente, fazendo comparações com a série L, fazendo comparações com a RF 24-105. Então, como parte dos testes da EF 24 2.8 IS USM, estamos aí gravando um vídeo para o canal com ela. Vamos lá, gente. Deixa eu acompanhar o meu roteiro aqui. Vamos falar primeiro de ergonomia e construção dessa lente. Eu vou temperando com aquelas informações aqui que eu expliquei para vocês. Então, em termos de construção, eu vou colocar fotos, facilita, tá? Isso é uma lente muito bem construída. Em termos de ergonomia, destaca-se para mim esses 3 botões aqui. Um deles é o limitador de distância de foco. Se você está fazendo, por exemplo, retrato e você quer deixar ela com todo o campo de foco dela desde infinito até próximo, ou se você realmente está fazendo só macrofotografia e aí quer deixar no campo mais próximo, assim a lente não perde tempo tentando localizar foco em distâncias que ela não precisa. O limitador de foco serve para isso. Botão de foco, manual e automático, e o botão do estabilizador de imagem, o IS, que a gente vai conversar se isso faz muita diferença numa lente como essa ou não. É uma lente da série L, então tem esse anelzinho vermelho aqui, ela tem uma ótima ergonomia, então você tem onde pegar na lente sem esbarrar no anel de foco, né? Se você gosta de segurar mais perto do corpo da câmera ou mais distante, você consegue não esbarrar no anel de foco enquanto segura a lente.
tem o parasol dela. Então, em termos de ergonomia e construção nível série L, com um anel de vedação de borracha aqui para não entrar poeira e umidade. Então, você está lá fazendo macro no meio do mato, começou a cair aquele sereno, aquela umidade, aquela garoa, você não precisa se preocupar muito que a sua lente não vai sofrer com isso. Está fazendo retratos em um evento e de repente em externa, debaixo de sol, é uma lente super bem construída, como são todas as lentes da série L. Então, no sentido de ergonomia excelente, qualidade de construção muito sólida. É uma lente que pesa um pouco mais de 600 gramas. Isso ela é bem similar a 100mm, que não é da série L, que pesa também um pouco mais de 600 gramas. E o tamanho físico dela é parecido com o dessa 100mm, que não é da série L. Só o diâmetro é maior, porque a que a gente tem filtro aqui de 67mm, enquanto que aquela que não é da série L tem o diâmetro de filtro de 58mm. Com um diâmetro maior aqui frontal, você consegue um elemento, o primeiro elemento da lente aqui, maior. Sendo esse primeiro elemento maior, ele fica menos curvo. E daqui a pouco a gente vai falar de curvatura de plano de foco, que é uma das diferenças para uma lente de retrato em relação a uma lente macro. Vamos lá, falei do botão limitador de distância, da escala de distâncias. Para quem viu aquele vídeo aqui no canal sobre distância hiperfocal, muito importante que a lente tenha essa escala de distâncias. E para fazer, de repente, focalização manual, se você não está usando o autofoco, em macrofotografia, muitas vezes a gente faz foco manual para conseguir ter um ajustezinho muito milimétrico ali. Então ela tem uma escala muito precisa, com marcações em 30 centímetros, 34, 39, 48 centímetros, aí depois 1 metro, 3 metros e infinito. Então ela tem marcações próximas ali na casa de poucos centímetros, o que facilita um trabalho de precisão. Vamos falar um pouco onde uma lente dessas é útil. Vou deixar sem tampa. Tem um pessoal que tem aflição, tá, mas eu não ponho o dedo na lente, tá, não vai acontecer nada com ela. Onde uma lente dessas é útil? Macrofotografia é útil por si em alguns campos. Na fotografia publicitária, por exemplo, fotografia de pequenos objetos, detalhes, joias, produtos pequenos. Eu tenho um cliente que faz produtos da área médica, que são todos pequenininhos, e eu sempre fotografo com essa lente aqui, 100mm macro da série L para esse cliente. Então, joalheria em geral, tudo que sejam produtos pequenos se beneficiam de uma lente macro. Na área de retratos e moda, você tem a utilidade dela também como uma lente de retratos. Então, vai que você está fazendo uma foto de rosto, então você não precisa de uma macro para pegar um rosto inteiro, mas de repente você quer se aproximar e fazer um detalhe do olho, uma foto de repente para maquiagem. Então você quer um detalhe do olho, do cílio, alguma coisa assim. Ter uma lente macro facilita, porque você sai da distância padrão de retrato, se aproxima e faz macro, sem precisar trocar de lente. Se você tivesse com uma lente de retrato, que normalmente foca até 70, 80 centímetros de distância, você não consegue essa aproximação. Já com a macro, você vai conseguir chegar a 30 centímetros de distância e uma taxa de ampliação, de reprodução muito grande. Nesse sentido, é uma boa lente para retratos. Outros campos que eu posso pensar para vídeo, tá? Uma das características que diferencia, já que eu estou falando de retrato, vamos lá. Uma das características que diferencia uma lente macro de uma lente de retrato, então pega uma 100mm não macro versus a 100mm macro. Uma das características que diferencia é a curvatura do plano de foco. O que é isso? O plano de foco da sua lente comum, que não seja macro, ele é curvo, ele não é totalmente paralelo ao sensor de captura de imagem ou ao filme fotográfico, se você ainda usa filme. Então, você olha o elemento frontal da lente, ele é o quê? Curvo. Essa curvatura faz com que ela vá projetar os pontos de focalização também numa curvatura. Assim, o sensor de captura de imagem é plano, mas o foco se dá numa ligeira curvatura. Graças a isso, você tem o fato de que a maioria das lentes tem menos nitidez nas bordas do que no centro da imagem. Porque no centro você tem, de repente, a precisão de focalização e para as bordas você tem uma focalização um pouquinho mais pobre por causa da curvatura do plano de foco. Graças a isso, uma lente de retratos tem uma perda de nitidez para as bordas. A macro, vocês podem, se não der para ver aqui, eu vou colocar a foto. Mas o primeiro elemento dela é praticamente plano.
Sendo um elemento praticamente plano, ele não gera essa curvatura do plano focalizado. Não tendo curvatura de plano focalizado, você não tem discrepância de nitidez ou queda de nitidez ou diminuição de profundidade de campo do centro para as bordas da imagem. Essa é uma qualidade importante para se você que vai fazer retratos, vai fazer um retrato fora de centro. Porque você vai, a lente de retrato, as lentes comuns, quaisquer, não só de retrato, uma grande angular comum, uma lente normal, 50mm comum, não macro, toda lente que tenha uma certa curvatura de plano de foco perde nitidez na borda. E de repente você quer fotografar fora de centro e quer manter a tua qualidade de nitidez fora de centro. A lente macro é boa nessa hora. E esse é um dos pontos que apela para a fotografia publicitária, porque você fotografa uma joia e você tem a mesma nitidez bem no meio da joia e continua conforme você um pedaço daquele objeto se afasta no enquadramento, você continua tendo a qualidade, porque o plano de foco é mais retilinear. Em vídeo e cinema, um personagem pode se deslocar lateralmente no quadro sem perda de nitidez. E sem o foquista ter que ficar fazendo ajustes mínimos de foco ou de repente o autofoco ficar acompanhando. Graças a isso, plano retilinear de foco, não confundir com uma grande angular retilinear, que é só aquela que não faz as linhas retas ficarem curvas. Mas eu estou falando do plano focalizado ter uma certa barriga ou não ter. Nesse sentido, uma macro apela mais para fotografia publicitária, para fotografia de moda, para retrato, por essa característica específica da ótica dela de manter a nitidez por igual em todo o plano focalizado. Esse ponto específico, que é particular das lentes macro e pode ser observado aqui na 100mm 2.8 da série L da Canon e também na 100mm 2.8 que não é da série L, faz com que muita gente prefira uma macro para retratos, por exemplo, mesmo que a pessoa não vá fazer apenas macrofotografia. Essa é uma diferença importante. Não é que é grande isso, tá? Lógico, e conforme você fecha diafragma, se você vai fazer retratos, vai em 5.6, 8 de diafragma, o crescimento da profundidade de campo é suficiente para tornar irrelevante a curvatura do plano de foco. Mas se você usa grandes aberturas, 4, 2.8, ou mais que isso numa lente que abra mais, 1.8, 2.0 e assim por diante, aí você vai notar mais essa queda de nitidez para as bordas, que não vai acontecer numa lente macro. Então, se você quer saber desse tipo de lente para retratos, tem a vantagem de você poder compor com melhor qualidade de nitidez fora de centro. E se você usa uma lente de retratos que não seja macro, a tua área para compor o rosto de alguém está um pouco mais lá para o centro da imagem. E isso é útil, como eu falei em vídeo, e isso é útil também na fotografia de produtos. É isso que faz com que seja diferente, por exemplo, você pegar uma lente comum, porque muita gente acha que a única diferença de uma lente macro para uma lente comum é a distância de focalização. Ah, essa lente aqui foca a 30 centímetros, então ela consegue ampliar a visão das coisas, e uma lente de retrato como uma 100mm não macro vai focar 70, 80, 90 centímetros. Ah, então eu vou pôr um tubo de extensão. Muita gente conhece esse acessório, quem não conhece põe no Google lá, tubo de extensão. O tubo de extensão é uma forma de fazer uma lente que não é macro conseguir focar de perto, simulando uma macro. Mas o que ela não vai conseguir simular é o plano de foco plano e não curvo. Assim, quando você põe um tubo de extensão numa lente comum, você consegue focar mais de perto, mas você não está fazendo exatamente o mesmo resultado que você conseguiria com uma macro. Também é a mesma coisa sobre aqueles filtros close-up que você põe na frente. Eles são elementos curvos, então eles não conseguem ter um desempenho de nitidez homogêneo até as bordas da imagem. Por esse motivo, uma lente macro é uma lente muito especial na sua capacidade de desde focar longe até próximo, sem perda de nitidez nas bordas. É uma lente muito especial, que também justifica o preço diferenciado que geralmente uma lente macro tem em relação a lentes comuns. Beleza, vamos lá. Diferenças entre essa aqui e a 100mm 2.8, que não é da série L. Além do preço, né? Porque em torno aí de $1.300 nessa, em torno de $600 na não L. Em tempo, vale dizer que essa aqui é semi-nova, em perfeito estado, que o pessoal da PortStar me emprestou. Eles sempre têm essa lente lá para vender.
Então liga para a Portsar, se tiver no site deles ainda, no momento que o vídeo vai para o ar, eu vou deixar link na descrição para quem quiser comprar, já vai direto para essa aqui. Se não, liga lá na Portsar e ele sempre tem essa lente, é uma lente excepcional. Então você faz retrato, faz produto, faz macro ou não, na natureza ou em estúdio, isso aqui é uma lente muito boa para você levar em consideração. Mas vamos a coisas que podem justificar essa em relação à lente que não é da série L, além da diferença de preço. A série L é caracterizada por ter vedação contra a poeira e umidade por dentro dela. Então, além dessa borrachinha que vem aqui atrás, ela tem um monte de anéis de borracha. Por trás desses botões tem proteções de borracha. Então, se você começa a tomar uma chuva, desde que você não afunde a lente embaixo d'água, se você começa a tomar uma chuva quando você está em campo, vai usar fumaça de gelo seco na hora de fazer um retrato em estúdio, coisas assim, que poderiam penetrar numa lente comum, numa da série L não acontece. Então a grande diferença da série L é construtiva, qualidade de construção muito mais sólida, muito mais precisa e com proteção para poeira e umidade. Assim, se você quer saber entre as lentes da série L e a que não é da série L, um bom motivo para você ficar com a da série L é se você vai expor a lente a condições ambientais quaisquer não ideais. Se você está procurando uma lente macro porque você é dentista e quer fazer macrofotografia das dentições das pessoas, provavelmente você não precisa da lente da série L porque a macro comum resolve o seu problema. Você não vai tomar chuva com a sua lente, nada disso, vai ficar lá dentro do seu consultório. Então tudo bem. Para outros usos não tão assim, em ambientes não tão saudáveis, a série L faz diferença. Outra coisa que nessa lente aqui tem diferente da não L é o IS, o estabilizador de imagem. O IS, numa macrofotografia, geralmente a gente faz macro com tripé, principalmente se for produto em estúdio. Aí você vai fazer com tripé e o IS não vai fazer diferença. Mas se você vai fazer macrofotografia de natureza no meio do mato, aí começa a fazer diferença, porque ficar carregando tripé enquanto você vai andar em trilha nem sempre é uma coisa que a gente tem vontade de fazer. Eu detesto carregar tripé em trilha. Tá? Você já vai andar 20, 30 quilômetros, vai ficar cansado, ainda carrega 2 kg de tripé, 1,5 kg de tripé. Bobagem, é melhor levar uma garrafa d'água a mais, umas barrinhas de cereal a mais para você comer durante a trilha e deixa o tripé em casa. Nessa situação, ter uma lente com IS ajuda muito. E também para quem vai fazer retrato com esse tipo de lente ajuda muito. Porque na hora que você estiver perto de alguém para fazer aquele close, qualquer tremidinho pode registrar. E o IS vai te ajudar a não ter esses tremidinhos e assim conseguir uma imagem de maior qualidade. Então para quem busca esse tipo de lente para retratos, vale a pena essa aqui pelo IS. E para quem vai para a natureza, vale a pena essa aqui pela proteção de poeira e umidade e também pelo IS. Em termos de qualidade ótica, esta da série L é um pouco mais nítida que a que não é L, mas ambas são lentes excelentes no que diz respeito à nitidez. Nesse sentido, eu não me preocuparia com a que não é da série L. Ela não é pouco nítida, ela é muito nítida. Então não me preocuparia com isso. Eu penso nessa lente mais pela proteção de poeira e umidade e mais pelo IS. Esses dois fatores fazem diferença para a que não é da série L. Aí, vamos falar uma coisinha que vale para toda lente macro de verdade. Por que eu estou falando macro de verdade? Está cheio de lente estampado escrito macro no mercado. Lente zoom escrito macro. Lente zoom e macro ao mesmo tempo já não acontece assim, tá? Já é a forçação de barra do marketing da lente aí que você estiver vendo. Então, para uma lente ser macro de verdade, estrito sensu, ela tem que atingir uma taxa de reprodução de 1:1. E o que é isso? Um objeto que tenha, por exemplo, o sensor full frame da câmera que está gravando agora tem 36 milímetros de lado, 3,6 centímetros. Se eu fotografar um objeto de 3,6 centímetros, um objeto com este tamanho, vamos dizer, isso aqui é um pouco maior, mas algo como isso aqui, esses bonequinhos. A imagem daquilo que eu estou fotografando, que é desse tamanho, projetada lá dentro do sensor, tem que ficar com 3,6 centímetros lá dentro. Então o objeto que tenha 3,6 centímetros vai cobrir o sensor inteiro na largura. Ou esse sensor tem 24 milímetros de altura. Então um objeto de 2,4 centímetros
toma a altura toda do sensor. Vamos ver uma foto que fica mais fácil. Vocês estão vendo aí uma foto onde eu tenho umas palhetas, né, de tocar violão, guitarra e uma trena que está marcando ali exatos 3,6 centímetros. Essa era a distância mínima de focalização dessa lente, a 100mm 2.8 macro da série L. E vejam que eu não conseguiria chegar mais perto porque não ia focar. Então no foco mínimo eu consigo que 3,6 centímetros dessa trena ocupem a imagem toda. Lógico que quando a gente abre no monitor fica maior, mas significa que a imagem projetada pela lente lá para dentro tem o tamanho de 1 para 1, ou seja, 1 centímetro da vida real tem 1 centímetro em cima do sensor projetado, imagem projetada. Essa taxa de reprodução de 1 para 1 define uma lente macro. Isso ou mais que isso, 2 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Existe uma lente da Canon que é a MPE65 que ela faz até 5 para 1 ou 1 para 5. Ou seja, 1 centímetro da vida real virariam até 5 centímetros dentro da câmera. A imagem projetada é maior do que a imagem da vida real. Mas nas outras, todas as lentes macro, fora essa que é muito especial, você atinge uma taxa de reprodução de 1 para 1. Então 1 centímetro da vida real tem 1 centímetro projetado lá dentro da câmera. É isso que define uma lente macro. E aí a gente vê hoje em dia algumas lentes que são macro de meio para 1 ou 1 para 2, que é assim, 1 centímetro da vida real fica com meio centímetro projetado. Então a imagem encolheu a metade de seu tamanho. Tem várias lentes recentes que são ditas macro e que são essa meio macro, né? Quase macro. Mas os fabricantes já colocam lá macro. E existem outras que atingem amplificações só de 0,3, 0,2, qualquer coisa. E a galera já escreve macro em cima. Mas eu sou meio chato com essas coisas, eu sou meio chato com um monte de coisas, mas uma delas é essa, e eu acho que macro é 1 para 1. Então macro é 1 centímetro da vida real, tem 1 centímetro projetado aí dentro da câmera. E menos que isso, para mim, não é macro, é só um close-up, é uma distância próxima de focalização que é bacana, que é legal, mas não é macro. Então para mim, e para não só para mim, mas para um monte de gente que realmente estuda macrofotografia, defende que 1 para 1 é a taxa de reprodução que define macro, ou maior que isso, e não menor que isso. Deixa eu ver se eu não esqueci nada, né? Porque eu falei do campo curvo versus campo retilinear, eu falei da taxa de reprodução de 1 para 1, eu falei das diferenças entre esta lente e a que não é L. Vale dizer que essa lente aqui tem 15 elementos ópticos dentro dela, divididos em 12 grupos, e a não L tem 12 elementos divididos em 8 grupos. Menos elementos ópticos indica que há menos correção óptica realizada. Então, com mais elementos, você consegue uma correção óptica melhor, para evitar mais aberração cromática, para evitar mais distorção e assim por diante. Então, isso indica um projeto óptico mais sofisticado na versão da série L. Vedação contra umidade, falei. Peso, essa pesa 625 gramas e a não L pesa 600 gramas. Falei do IS, da proteção de poeira e umidade, da escala de distâncias, todas as questões ergonômicas. E ao longo da minha fala, vocês foram vendo imagens que eu produzi com esta lente. Se eu recomendo ela? Sim, muito. Se ela vale a diferença para a 2.8 macro, que não é da série L, depende das suas necessidades. Se você vai para a natureza, sim, justifica. Se você vai para produto em publicidade, joalheria, que aí precisa de muita correção óptica para evitar aberração cromática nos brilhos, nessas coisas, também justifica pelo projeto óptico mais sofisticado. Se você vai fazer uso em estúdio de gelo seco, desse tipo de coisa que pode penetrar na lente, também vale a pena a lente da série L. Fora dessas condições, a que não é da série L dá conta do recado. Tanto uma quanto outra você encontra nos meus amigos da loja Portsar, que foi quem gentilmente emprestou esta lente para este vídeo, que é ao mesmo tempo um review dessa lente e um geral aí com dicas sobre macrofotografia, para que todo mundo entenda bem o que é uma lente macro, como ela se diferencia de outras lentes e assim por diante. Essa lente é excelente, eu acho que ela vale cada centavo. Tem um aspecto importante aqui, tem muita lente nova cujo anel de foco não tem ligação mecânica com o sistema de foco.
Então você, por exemplo, as lentes STM da Canon são assim. Você gira o anel e ao girar o anel você não está movendo o elemento de focalização. Você está acionando o motor que vai mover o elemento de focalização. Então o grau de precisão para um ajuste fino de focalização não é tão bom numa lente STM e qualquer outra similar. Várias das lentes da Sony têm também motor de passo, então significa que é um tipo de sistema que você, ao mexer o anel, aciona o motor, ao invés de mover fisicamente os elementos ópticos. Essa lente aqui é uma que o anel de foco é ligado com os elementos. Dessa forma, tua movimentação de foco é especialmente precisa. E isso é muito bom para quem faz vídeo, para quem faz cinema. Nesse sentido, então, se tua área é vídeo, cinema, essa lente vale muito a pena também. Acho que é isso, gente. Já tem aí 26 minutos de vídeo gravado, 25 e pouco. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre essa lente. Consulta meus amigos lá da PortSar. E lembrando que você pode comprar os meus curso de fotografia em preto e branco, curso de fotometria para levar a tua técnica mesmo a um nível bem legal, para você realmente dominar a captura de luz com os comandos da sua câmera. Tenho também o curso de composição para você elevar o aspecto artístico e estilístico da sua fotografia. Eu tenho 3 excelentes cursos. O link para você ter mais informações sobre eles e caso queira adquirir está na descrição desse vídeo, bem como os links para os meus amigos da PortSar, loja e assistência técnica. E é isso aí, a gente se vê no próximo. Até mais. Tchau, tchau.